Ok, muito bom dia, amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui pela graça do nosso Deus e somente pela graça do nosso Deus, mais uma vez podemos compartilhar um pouco dos pensamentos de Deus revelado na sua palavra. E hoje eu vou falar de uma coisa bem interessante, sobre legalismo. Legalismo, às vezes nós temos esse problema com nós mesmos ou em algumas igrejas. O legalismo é tão evidente que nós precisamos entender um pouco sobre isso, e que Deus possa ter misericórdia de cada um de nós, que nós precisamos ter discernimento, Hoje é terça-feira, dia 8 de junho de 2021, hoje 8 de junho de 2021, e pela graça de Deus nós estamos aqui, amém? Em Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10 é nosso versículo hoje chave. Romanos capítulo 10, versículo 4, está escrito: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. Amados irmãos, muitas vezes exigimos coisas de nós mesmos, colocamos algumas regras que acabam exigindo coisas de nós que Deus não está exigindo no nosso dia a dia. Cobramos de nós mesmos e das pessoas que estão à nossa volta um comportamento, um padrão de vida que não está de acordo com os pensamentos de Deus, e sim com os nossos pensamentos, humanamente falando, e acabam muitas vezes machucando as pessoas, fazendo as pessoas ficarem presas, empacadas, sem coragem e ânimo para dar o próximo passo, porque acabam sentindo, sabe, como se estivesse numa prisão, no nosso dia a dia, e nós todos já temos agido assim com as pessoas à nossa volta, ou as pessoas à nossa volta agindo assim conosco. Fato é, legalismo é algo terrível, que nós precisamos entender para que nós possamos usufruir da graça de Deus. O livro de Gálatas é fantástico sobre isso, sobre a graça e a lei. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1, está escrito: para a liberdade foi que Cristo vos libertou, mas não useis a liberdade para voltar à escravidão. Sabe, para a liberdade, eu já falei tanto sobre isso, Deus nos libertou, não somos mais passíveis de venda, somos livres, somos um povo livres, um povo livre, e sabe, nós podemos desfrutar da graça de Deus hoje, na situação que nós estamos, A lei, nós sabemos que a lei foi dada a Israel, quando o povo hebreu estava saindo da terra da escravidão do Egito, no Monte Sinai, O povo, em Êxodo capítulo 19, versículo 8, o povo prometeu cumprir a lei sem reconhecer a sua incapacidade. E o resultado foram 613 ordenanças. Em Deuteronômio capítulo 28, fala sobre bênçãos e maldições, Era impossível para os judeus cumprir a lei de maneira completa. Tiago fala que se o judeu cumprisse dos 612 ordenanças e transgredisse um só mandamento, ele transgrediria toda a lei, sabe? Então, era impossível para o judeu, cumprir a lei de maneira completa. Por isso, havia uma necessidade de Deus resolver esse problema. E o que Deus fez? Ele, em João 3,16, tem a solução de Deus, a resposta de Deus, a provisão de Deus para essa situação. Porque pela lei, ninguém será justificado. Então Deus amou você e eu de tal maneira que deu Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E Jesus veio aqui na terra
resolver esse problema também. Em Mateus capítulo 5, Jesus disse, Mateus 5, versículo 17, não pensem que vim revogar a lei ou os profetas, não vim revogar, vim para cumprir. Olha, Jesus disse, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Por isso o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. Sabe, amados irmãos, Jesus cumpriu toda a lei. Por isso, Romanos 10, 4, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que nele crê. Porque a justiça de Deus foi imputada a cada um de nós, na pessoa de Jesus Cristo, na obra consumada na cruz do Calvário. A justiça de Deus foi satisfeita, e ele imputou a nós, que nascemos de novo, pela graça de Deus. Mas a pergunta, e agora? Sabe, e agora, infelizmente, o legalismo é uma realidade em muitas das vidas de pessoas que são nascidas de novo, e em algumas igrejas. Homens criam doutrinas e preceitos, infelizmente, para prisionar as pessoas, para, manipular as pessoas. E nós precisamos ter esse cuidado. Por exemplo, em Colossenses capítulo 2, versículo 20 a 23, está escrito: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manuseie isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo preceitos e doutrinas de homens, pois que todas essas coisas com o uso se destrói. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Colossenses capítulo 2, versículo 20 a 23. Então, preceitos e doutrinas de homens. Por isso necessitamos ter o cuidado de discernir o que nós escutamos, o que nós ouvimos. Porque, sabe, amados irmãos, é fácil sermos manipulados por homens e mulheres. Por isso, Deus não chamou a igreja para cumprir a lei. Ele cumpriu a lei na pessoa de Jesus e imputou a nós a sua justiça. A justiça de Deus está satisfeita na obra consumada por Jesus Cristo. Sabe, para nós, que éramos considerados gentios, mas agora somos povo de Deus, nação santa, sacerdotes sacerdote real. Somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Atos, capítulo 21, fala o que Deus pede para cada um de nós, o que nós devemos evitar, Em Atos, capítulo 21, versículo 25, está escrito: quanto aos gentios que creram, já lhe transmitimos decisões, para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne, de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Olha, esses são a decisão dos apóstolos, quando decidiram em Jerusalém sobre o que exigir dos gentios. Simplesmente que eles, abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, porque no sangue está a vida, da carne, de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Esses são os preceitos que os apóstolos decidiram, movidos pelo Espírito Santo, para que isso fosse unicamente exigido dos gentios que estavam nascendo de novo naquele momento. Amados irmãos, a pergunta é para nós, então, se somente são essas coisas que os gentios precisam evitar, então o resto pode? Não é bem assim. Não é bem assim. 2 Tessalonicenses capítulo 2, fala que a vontade de Deus para as nossas vidas é a nossa santificação. Nós somos um povo separado para Deus.
santos, né? Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, 16, está escrito: sede santos porque eu sou santo. Sede santo porque eu sou santo, santo separado de Deus, e a vontade de Deus é a nossa santificação. Nós somos selados, fomos selados pelo Espírito Santo, em Efésios capítulo 4, versículo 30. E quando nós fazemos algo, sabe, que não agrada a Deus, né? Isso é pecado, e isso entristece o Espírito Santo que habita em nós. Tudo posso naquele que me fortalece, disse Paulo, mas nem tudo me convém, mas nem tudo edifica. Sabe, tudo posso, mas nem tudo edifica. Por exemplo, eu posso comer de tudo que for vendido no mercado. Romanos fala disso e Paulo trata disso. Olha, come tudo sem perguntar a procedência. Pode comer de tudo, porém, se alguém falar com você que você não deve comer tal coisa porque isso foi sacrificado a ídolos ou alguma outra coisa, você não deve comer. Não por causa da sua consciência, mas da consciência do outro. Sabe? Não por causa de que você não pode, mas você não come por causa da consciência do outro, porque você não quer trazer escândalo para o irmão. Então, mas tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, sabe, por isso precisamos ter discernimento, porque o Espírito Santo habita em nós. E ele nos orienta em cada passo, em cada decisão, em cada coisa que, sabe, aparentemente parece ser errado. O Espírito Santo nos dá sabedoria para decidirmos fazer ou não. Então, amados irmãos, vamos submeter ao Espírito Santo para que ele nos oriente em cada passo que damos. Não devemos aceitar acusações de homens sobre o padrão de vida que Deus estabeleceu na sua palavra para as nossas vidas. Nós seguimos a palavra, nós ouvimos a palavra. Doutrinas e preceitos de homens não tem valor algum, como Colossenses capítulo 2 falou. Serve para manipular e escravizar o povo de Deus novamente. Isso é o legalismo. Eu não posso, não posso, não posso, não posso, não pode, não posso. Ei! Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para a liberdade. Mas isso não significa que eu vou, sabe, dar ocasião à carne. Porque a carne é inimizade com Deus. E não pode agradar a Deus, como está escrito em Romanos capítulo 8. Amados irmãos, nós cumprimos toda a lei na pessoa de Jesus Cristo. Agora não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você. Cada um de nós que somos nascidos de novo. Somos um povo separado, um povo santo, um povo diferente. Sabe, um povo, sabe, apesar de sermos diferentes uns dos outros, nós somos unidos pelo mesmo Espírito, como está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14. Há uma diversidade no corpo de Cristo, mas unidos no mesmo Espírito. Então, amados irmãos, vamos andar na graça de Deus, vamos submeter ao Espírito Santo, vamos deleitar na graça de Deus, vamos amar uns aos outros incondicionalmente, vamos, sabe, desfrutar da liberdade que Cristo nos libertou, para não dar ocasião à carne, mas sim para poder viver a vida livres como nós somos, sem o peso do pecado, sem o peso da lei, sabe, porque a justiça de Deus foi satisfeita na cruz do Calvário e imputada a cada um de nós que somos nascidos de novo e fazemos parte do povo de Deus, da igreja gloriosa de Jesus Cristo. Que isso possa servir para nossas vidas no dia a dia, para que nós possamos entender o quão importante nós somos. A lei foi dada a Israel e a graça revelada à igreja. Então, vivamos na graça, mas toda lei é pura, como diz a palavra. A lei serviu de um aio para trazer Cristo, apresentar Cristo. Cristo, sabe, Jesus disse, não vim revogar a lei, vim para cumprir. Por isso Romanos 10:4 diz, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo o que nele crê. Porque a justiça de Deus foi satisfeita na cruz e imputada a cada um de nós que nascemos de novo. Deus te abençoe, que Deus te dê, sabe, graça sobre graça no dia a dia, em nome de Jesus.